Eu sou estudante de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse vídeo consiste em apresentar os conceitos da Física 2 sobre fluidos. Nesse tópico, nós vamos estudar os fluidos, como eles se comportam em equilíbrio, em repouso ou em movimento, né? O ramo da física que se propõe a estudar os fluidos em repouso é chamado de hidrostática. Então vamos lá. O que seria um fluido, né? O que caracteriza um fluido? Uma de suas características é que ele não possui a massa necessariamente fixa. Dessa forma, ele pode se deslocar e ocupar a forma geométrica de um corpo. Então, o fluido, ele assume o formato do recipiente. Essa é uma de suas características. A outra é que o fluido, ele escoa, né, e pode escorrer, e ele não resiste às tensões de cisalhamento. Essas são as 10 características mais importantes do fluido. E um fluido, ele não necessariamente é um líquido. Geralmente, o fluido está, né, atrelado a essa visão, mas um fluido, ele também pode ser um gás. Comumente a gente estuda no ensino médio, a gente esquece de trazer esse conceito de que um fluido não necessariamente é uma substância líquida. O fluido também, ele possui uma massa específica e pressão, conhecido como também densidade, a massa específica, tá? Pode ser denominado como densidade, no qual ele possui um volume constante e é denominado pela fórmula. A massa específica seria a variação da massa sobre a variação do volume. E se a variação do volume tender a zero, nós temos que a massa específica é a derivada de m sobre a derivada do volume. É importante salientar, né, que a densidade, ela também depende de outros parâmetros, como a temperatura e a pressão. Sobre a pressão, um fluido em repouso, ele exerce uma força normal sobre qualquer superfície que esteja em contato com ele. Então, assim, a pressão do fluido nada mais é do que a variação da força sobre a variação de uma determinada área. E se o deslocamento tender a zero, isso é o limite de S tendendo a zero sobre a força normal. Isso equivale à pressão do fluido, tá? Segundo o Sistema Internacional de Medidas, a pressão é dada em newtons por metro quadrado, que isso equivale a Pascal, né, chamado de Pascal. Então, Pascal equivale a 1 atm. Também existem outras unidades de medidas, tá? Que podem ser miligramas por torr e assim sucessivamente. Mas essas são as mais usadas. Então, assim, o princípio de Pascal, ele estabelece que a pressão aplicada em um ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. E um fluido está parado quando se encontra em condições de equilíbrio por forças externas. E a esse fenômeno, nós damos o nome de hidrostática. Bastante comum em algumas questões, elas perguntarem sobre pressão hidrostática ou a pressão
dentro do recipiente, no interior, nós temos a fórmula aqui, ó, pressão inicial mais a massa do fluido ou a densidade multiplicado pela pressão da gravidade, tá? Vezes a altura. Isso também pode ser a pressão inicial, densidade. Partindo para o ramo da hidrodinâmica, onde os fluidos se encontram em movimento, nós temos algumas características importantes para que um fluido seja considerado ideal. Então, um fluido ideal, ele possui escoamento laminar, no qual a velocidade se mantém constante. Então, assim, existe um experimento no qual um fluido ele escoa e escorre saindo do recipiente, que aparentemente parece que ele está no estado sólido, mas ele está praticamente estático, como se estivesse congelado. Entretanto, esse fluido está em movimento. Outra característica importante é que ele é incompressível. A massa específica, ela se mantém constante. Também, outra característica importante é que um fluido ideal, ele é não viscoso, ele não possui atrito, que é aquilo que dá esse aspecto. Se possível, ao final do vídeo eu vou mostrar esse vídeo, né, no qual parece que o líquido está congelado, mas na verdade ele está em movimento. Outra característica importante é que ele é irrotacional. Então, o vetor possui apenas uma única direção. Essas características são importantes para dar seguimento à equação da continuidade, né? No qual nós vamos estudar a vazão volumétrica e a equação de Bernoulli. Basicamente, a vazão volumétrica ela é igual à vazão que entra, ela tem que ser equivalente ou igual à vazão que sai. E aqui nós temos uma representação no qual ele diz que o volume do fluido que entra deste lado é igual ao volume que sai deste lado. E nós podemos observar, né, que eles possuem áreas diferentes. Que a área no qual o volume está entrando é maior do que a área por onde o volume sai. E aqui ele nos diz que essa relação entre a velocidade e a área da seção da reta é chamada justamente de equação de continuidade. Outro conceito importante é o fluxo máximo. Quanto passa em um determinado espaço uma quantidade de massa. O fluxo máximo ele é dado pela variação da massa sobre a variação do tempo em uma determinada área. A partir disso, nós podemos também denominar que a variação da massa é igual à massa específica ou a densidade, multiplicado pela área, vezes o volume do fluido, multiplicado pelo tempo. Nós temos também que a vazão mássica seria a densidade, né? Vezes o volume. Para finalizar a teoria, né? A equação de Bernoulli, ela diz que se a velocidade de um fluido ela aumenta enquanto esse fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido ela diminui. E se a variação da energia cinética do sistema é igual ao trabalho total realizado sobre o sistema,
Então vamos às questões de fluidos. Ele fala assim: um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa com uma área de 77 metros quadrados e a sua massa desprezível. Se a força necessária para remover a tampa é de 480 newtons e a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a 5 Pascal, qual é a pressão do ar no interior do recipiente? Então vamos lá. Nós já sabemos que a pressão é a força sobre uma determinada área. Aqui ele quer saber a pressão do ar no interior do recipiente. Nós temos que a pressão atmosférica. Então nós temos que assim, a pressão da tampa, que ele nos dá a área e a força aplicada sobre ela, é de 480 newtons, né? Força sobre a área, tá certo? Então nós temos que assim, a pressão do interior mais a pressão exercida na tampa, isso é igual à pressão atmosférica. Então nós temos que PI é igual a vou apagar para nós termos espaço. Recapitulando, a pressão interna mais a pressão da tampa é igual à pressão atmosférica. Então, para sabermos a pressão no interior, tá? E seria igual à pressão atmosférica menos a pressão da tampa. Agora é só jogarmos os dados e descobrirmos qual seria a pressão do interior do recipiente. Então, nós temos a resposta da pressão no interior do recipiente. 3,8 vezes 10 a 4 Pascal. É importante colocar, tá? Sempre a unidade de medida. Outra questão bem simples seria essa, sobre, ele pede para calcular, né, a diferença hidrostática entre a pressão arterial do pé e da cabeça. E ele nos dá a altura e a massa específica, né, a massa sanguínea dessa pessoa. Como nós já temos algumas fórmulas aqui em cima, sabemos que a pressão, né, sabendo desse princípio, nós só fazemos
distribuir aqui os dados e multiplicar. Essa massa específica. A aceleração da gravidade. Vou tirar aqui a unidade de medida. Pela altura, tá bom? Multiplicando todos esses dados, nós temos que a pressão é igual a 1,9 vezes 10 a 4 Pascal. Outra questão bem interessante sobre pressão hidráulica seria essa 28 da lista de fluidos, no qual ele diz assim: um êmbolo com uma seção reta A é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pressão, uma pequena força do módulo F sobre um líquido que está em contato através de um tubo de ligação com um êmbolo maior de seção reta A. Aí na alternativa A ele pede assim: qual é o módulo de força que deve ser aplicada ao êmbolo maior, que seria esse, para que o sistema fique em equilíbrio? Um módulo bem simples, a gente leva em consideração aquilo que a gente já viu, né? Que a pressão é força sobre uma determinada área, que isso pode ser somado a uma coluna de ar, que seria a densidade do fluido. Esse aqui é ΔH, tá bom? Mas aqui é bem simples. Nós temos, eu vou só mudar a cor para ficar visível, que a força sobre a área, tudo isso num êmbolo maior, em equilíbrio, tá bom? Ele fala sobre estar em equilíbrio, para que o sistema fique em equilíbrio. Qual é o módulo de força F que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio? Então, nós temos que F é igual a força esse seria o módulo. Alternativa A. Um conceito bem simples. Na alternativa B, ele faz a pergunta que se o diâmetro, os diâmetros, né, dos êmbolos são 3,80 centímetros e 53 centímetros, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar uma força de 20 kN aplicada ao êmbolo maior? Então, vamos lá, questão B.
Então, a força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para que o sistema entre em equilíbrio seria de 102,8 newtons. Outra questão seria 31. Uma âncora de ferro de massa específica de 7.870 kg por metro cúbico parece ser 200 newtons mais leve na água do que no ar. Questão A. Qual é o volume da âncora? Nós temos que... deixa eu apenas mudar a cor. Newtons, 9,8 para não confundir. Então, esse seria o volume da âncora. Alternativa B, ele pergunta quanto ela pesa no ar. Tá. A massa. Então, essas foram algumas das questões de fluidos e os conceitos de pressão, massa específica, a equação da continuidade. Espero que tenha ficado bom para o entendimento.